Falar um pouquinho sobre esse local que vocês estão vendo, né, que é um centro de exposições, e nós vamos falar um pouquinho de como eu escolho um espaço para expor a minha obra. Então, por que eu escolhi esse lugar aqui para gravar para vocês? Esse foi um espaço, aqui na nossa cidade, ele se chama Iracema Trinco Ribeiro, Centro de Exposições Iracema Trinco Ribeiro. Foi um espaço onde eu e o professor Felipe escolhemos para expor um trabalho nosso, que foi resultado de um projeto bem bacana que nós fizemos nas nossas escolas. E a gente escolheu essa casa porque a temática do projeto falava um pouquinho sobre relações sociais. E por que não fizemos num centro de exposições, né, branco, com um espaço asséptico, justamente por isso. O cubo branco, que a gente chama o museu, a galeria, é um espaço gélido, é um espaço frio, né? E essa casa aqui, ela traz uma ideia de aconchego, uma ideia de relação pessoal. Então, nós escolhemos essa casa justamente por essa temática que ela traz para nós. Então, quando eu vou pensar um espaço para expor um trabalho, eu preciso pensar um espaço que dê um valor a essa obra. Então, não é de qualquer forma que eu vou apresentar esse trabalho, eu preciso pensar em que local que ele vai ser colocado, de que forma ele vai ser colocado, e a temática que eu estou usando no meu trabalho, muitas vezes é bacana transitar com a maneira que você vai mostrar esse trabalho, né? Então, vocês podem ver nas imagens dos croquis que nós vamos mostrar, que eu e o professor Felipe desenhamos essa sala que vocês estão vendo aqui e de que forma gostaríamos de mostrar o nosso trabalho. Pois bem, essa forma como mostramos esse trabalho, ela conversa com a temática que nós abordamos no projeto, que eram relações pessoais, relações sociais, traumáticas, poéticas pessoais. Então, isso interfere e muito na leitura que o espectador vai ter da sua obra. A maneira como você apresenta isso te dá uma credibilidade para o trabalho ou não. A Denise explicou o motivo da gente escolher a casa e agora vocês vão ver então uma imagem de um croquis. Esse croquis ele é muito amador, mas é para que a gente tenha uma noção de como que eu vou organizar a minha imagem. Então, olhem só, vocês têm uma planta baixa, a gente usou a escala de 1:50, tá? Para poder ficar um tamanho bacana da gente compreender bem ao certo essa casa. A gente tem duas linhas paralelas que tem uma espécie de um X e uma bolinha, e logo acima tem mais uma linha de X e bolinha. A gente usou assim para poder explicar para quem cuidava da casa na época o que a gente vai fazer. Então, a gente fez um emaranhado de barbante, de fio, de corda, para expor as nossas fotografias. Então, aqui é uma planta baixa de como que a gente vai dispor essa imagem, as imagens, como que a gente vai mostrar. Tem dois quadrados grandes, que a gente colocou ali na legenda como cubos, que é onde a gente deixou todo o trabalho dos alunos, os croquis, aquilo que eles escreveram para que as pessoas olhassem. E 3 canhões de luz também que foram dispostos. Então a gente não usou a luz da casa e optou por trazer um canhão de luz para deixar nesta sala grande uma penumbra que trazia um peso grande para as imagens, tá? Essa segunda imagem mostra um pouquinho de como que a gente organizou ela. Tá? Então, antes da gente vir para casa, a gente desenhou essas imagens. Note que esse croquis vai mostrando que a gente tem linhas que vão do teto até o chão, né? E a gente não colocou a imagem de fundo, as obras lá do fundo, para não acabar pesando o croquis. A gente não colocou portas nem janela nesse momento. Então, expondo, mostrando todo o nosso planejamento para expor a imagem. Tá? E neste último também era o fundo com algumas outras obras, tá? Então, agora a gente vai mostrar para vocês, vai aparecer no vídeo, uma fotografia desse dia. Então, vocês conseguem olhar como que a gente dispôs as imagens, né? Como que elas ficaram organizadas. Mas antes da gente chegar em montar a exposição na casa, a gente precisava de uma autorização para utilizar a casa. E a gente
escolheu, a gente optou trabalhar por meio dos croquis, tá? A partir de agora, a gente vai mostrar para vocês uma série de planta baixa de alguns museus. O que a gente quer com isso? Notem a seguinte questão: sempre que abre-se um edital para ocupação de centro de arte, eles disponibilizam junto com esse edital uma planta baixa do espaço, para que eu tenha uma noção de como que eu vou mostrar a minha obra, qual que é o espaço que eu preciso para a minha obra, e se o centro específico, ela vai suportar aquilo que eu estou tentando mostrar. A gente falou um pouquinho com a Denise, em alguns momentos, sobre por que a gente escolheu a casa, todo o processo de que tenha assim, uma relação entre como mostrar e o objeto mostrado. Mas também tem um pontinho que é muito interessante, que vocês vão olhar num texto que a gente deixou, que fala sobre o papel do artista curador. Pensem comigo, se eu me inscrevi no edital, né? Vocês viram que tem várias obras aqui nesse espaço, e muito provável essas obras passaram por um edital, né? A casa lançou um edital para que eu utilizasse esse espaço com a temática X, e as pessoas vão se inscrever nesse edital, e a equipe da casa faz o papel de curadoria. O que acontece? Eles vão selecionar as obras que acreditam que se enquadra para vir para cá. Mas notem que eu sou o artista e eu envio a minha obra para um edital. Isso é uma coisa. Nesse momento, a gente está falando do artista como curador da própria obra. Então eu preciso ter uma boa sensibilidade de olhar para aquilo que eu fiz e entender aonde que isso se enquadra. A gente já falou lá no início sobre o que traz uma obra, faz com que uma obra seja relevante. E agora é a hora de eu pegar aqueles pontos iniciais, entender o meu conceito e pensar, como que ficou? Qual é o resultado da minha obra? Ela deve já ser enviada para um espaço público? Eu devo já trazer e publicar isso? Ou ainda não? Né? O que eu devo fazer com essa obra? Então é o papel do artista sendo o curador da própria obra, passando aquela obra pelo crivo, pela criticidade, pelo senso crítico, para entender se eu levo ou não levo, se eu vou expor ou não vou expor, se eu tento um edital ou não tento um edital. Tá? Eu acho que o texto é bem bacana, nos traz uma boa ideia para finalizar todo esse processo. Saindo lá daquilo que é relevante para a obra de arte, o que faz que uma obra de arte seja relevante, na verdade, qual que é o meu conceito, passar todo pelo aquele arquivo de organizar quais os valores que eu vou gastar, que material que eu vou gastar, depois eu vou para o croquis, pensar de desenhar aquilo, trazer a minha ideia antes de construir para o papel, e depois escolher como mostrar. Como que eu vou mostrar essa obra? Para onde que eu vou levar? Ele vai para cá? Eu fiz a obra lá na rua, fotografei e vou levar para o polo? Ou a minha obra é um objeto que vem para cá? Ou eu vou performar e a gente vai assistir um filme? Ou eu vou performar no lugar que a gente vai ter a avaliação? Então, depende muito desse crivo do artista agora como curador.